E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar eu quero me apresentar e contar por que eu estou aqui com vocês hoje. Meu nome é Gilson Maia, eu sou psicólogo do esporte, neuropsicólogo e também atuo como psicólogo clínico. Além do trabalho com os atletas das categorias de base de alto rendimento, uma parte muito importante da minha trajetória tem sido com um tema que muita gente ainda evita conversar, que é a violência de gênero e a violência doméstica. Ao longo dos últimos anos eu atendi não só mulheres vítimas de violência, mas também homens e adolescentes que foram autores de agressão. Isso inclui violência física, psicológica, ameaças, assédio sexual e até casos de homofobia. Eu já atendi, por exemplo, jovens de 18 e 19 anos que estavam respondendo a boletins de ocorrência por agressão a namoradas, por ameaças dentro de casa, por espalhar mentiras sobre colegas e por atitudes homofóbicas cometidas no grupo de amigos, dentro de casa e em espaços públicos. Isso me faz entender com muita clareza que a violência não nasce do nada. Ela começa nos detalhes que muitas vezes são tratados como brincadeira, fofoca ou coisa de adolescente, mas que na prática machucam, envergonham, colocam em risco e sim, podem trazer consequências sérias para quem sofre e para quem comete. E é por isso que estou aqui hoje para a gente conversar de verdade sobre o que a gente está normalizando sem perceber. Porque o esporte é um lugar onde a gente aprende muita coisa e o respeito precisa estar entre as primeiras lições. Vamos nessa? A gente está aqui hoje para falar de algo que não pode mais ser ignorado. O assédio sexual praticado por vocês adolescentes. E não apenas o assédio físico, mas o que nasce na palavra, na mentira, no silêncio e no julgamento. A gente está aqui por causa de uma história real. Uma menina foi exposta, um menino mentiu, um grupo se calou e um adolescente chorou sozinha, marcada por algo que nunca aconteceu. Um adolescente inventou que teve uma relação sexual com uma colega. Disse a todos os meninos do grupo com detalhes como se o sexo tivesse acontecido, como se fosse algo consensual e como se a intimidade de alguém fosse um troféu. É fundamental entender que mesmo que uma relação sexual entre adolescentes tenha acontecido de forma consensual, isso não dá a ninguém o direito de expor essa vivência. A sexualidade é parte da intimidade de cada pessoa. Torná-la pública, comentar com outras pessoas, transformar o que foi privado em assunto coletivo, sem o consentimento da outra parte, é uma forma de violência emocional e simbólica. A história, ou melhor, a mentira, se espalhou e se espalhou rápido. O grupo todo ficou sabendo, meninos comentaram, meninas comentaram, mas ninguém procurou a menina para perguntar, ouvir ou acolher. A história mentirosa virou verdade porque um menino disse que aconteceu. A gente precisa refletir também sobre como o julgamento é sempre muito mais cruel com as meninas. Quando o menino conta que fez sexo, ele é muitas vezes elogiado, celebrado, visto como adulto. Mas quando a menina é associada ao mesmo fato, verdadeiro ou não, ela é vista como errada, fácil ou sem valor. Essa é a base daquilo que a gente chama da cultura da desigualdade de gênero na sexualidade. Voltando à história mentirosa, quando o menino foi visto junto com a menina no passeio, todos passaram a acusá-la, a julgar, a apontar o dedo. Nesse momento ela descobre que estava sendo difamada, exposta, humilhada, sem nunca ter feito nada do que foi dito. Ela chorou, ele pediu desculpas dos adultos. Alguns disseram que era coisa de adolescente. Essa e outras possíveis frases não explicam ou justificam o que aconteceu. Mas todas essas frases colaboram para a cultura do assédio, da humilhação e da impunidade. Vamos nomear as coisas com clareza? O que esse menino fez é assédio sexual, é violência, é uma forma de abuso psicológico, emocional, social e sim passível de responsabilização legal. E o que é assédio sexual? Assédio sexual não é só encostar, não é só o que acontece fisicamente. Assédio também se manifesta na linguagem, nos olhares, nas insinuações, nas mentiras que invadem a sexualidade de alguém sem consentimento. Falar que fez sexo com alguém sem que isso tenha acontecido é espalhar uma mentira, é invadir o corpo e a intimidade dessa pessoa sem permissão. É expô-la, é tornar a sua sexualidade uma mercadoria para validação social, é usar o corpo do outro como capital de prestígio. E isso é, em qualquer idade, violência. E o silêncio do grupo? O grupo sabia e não disse nada. O silêncio nesses casos não é neutro, é cúmplice. Cada adolescente que ouviu a história e escolheu não verificar, não acolher, não defender, fortaleceu a agressão. Esse é um ponto muito importante de se falar com os adolescentes. Quem se cala diante de uma violência legitima o agressor. E mais, quem espalha sem saber, quem ri, quem faz piada também está agredindo. E as consequências emocionais? Vamos falar da menina, uma adolescente. Em uma fase da vida em que a imagem, o pertencimento e a segurança emocional são fundamentais, ela teve sua reputação manchada, sua autoestima dilacerada, foi julgada injustamente. Vai carregar por muito tempo o medo de ser vista como uma menina fácil, a que transa com qualquer um, mesmo sem ter feito absolutamente nada. A vergonha que ela sentiu não era dela, era do mundo que a fez sentir assim. E o impacto psicológico? Pode incluir transtorno de ansiedade e depressão, isolamento social, vergonha crônica,
crise de identidade e autoestima, medo de se relacionar ou confiar novamente. A adolescência é um momento de construção do eu, e quando esse eu é destruído pela mentira e pelo julgamento, a ferida pode durar anos. E as consequências para quem cometeu a violência? Esse menino, ao mentir, não apenas ofendeu alguém, ele cometeu um ato que pode ser tipificado judicialmente, especialmente a partir dos 12 anos, idade em que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas socioeducativas para atos infracionais graves. Dependendo da gravidade, o caso pode ser enquadrado como calúnia, difamação e injúria, divulgação de conteúdo sexual falso ou ofensivo, assédio moral ou sexual em ambiente escolar e esportivo, violência simbólica e emocional. O pedido de desculpa não apaga a mentira, o arrependimento não desfaz a dor. A justiça precisa ser educativa, mas também precisa ser efetiva. E qual o papel dos adultos responsáveis pelo grupo e dos colegas? Os adultos devem agir imediatamente, não se trata de proteger reputações, trata-se de proteger a dignidade humana. A vítima deve ser acolhida, o agressor responsabilizado. O grupo chamado para conversar, refletir e se posicionar. E a omissão dos adultos? Ela apenas reforça a impunidade e deseduca. A família precisa ouvir sem julgar, educar para a responsabilidade afetiva e sexual é papel dos pais, ensinar meninos a respeitar limites, ensinar meninas que não precisam carregar a culpa de nada que não fizeram. E os colegas? Precisam aprender a não rir da violência, a não calar diante do assédio e a não espalhar o que não sabem se é verdade. E o que fazer então? Abrir espaço de escuta segura na escola, nos grupos, com profissionais qualificados. Oferecer apoio psicológico à vítima e também a quem cometeu a violência para que compreenda as consequências do que fez. Aplicar medidas pedagógicas firmes com participação obrigatória em rodas de conversa sobre consentimento, sexualidade, respeito e violência. Chamar os pais para conversas sérias, explicando que isso não é coisa de adolescente. Trabalhar com um grupo a cultura do cuidado, do respeito e da verdade. E por fim, é preciso entender que assédio sexual não começa na vida adulta. Ele começa na forma como os meninos são ensinados a se vangloriar de conquistas sexuais, mesmo quando essas conquistas são mentirosas, e na forma como as meninas são ensinadas a carregar a vergonha do que fazem ou do que dizem que fizeram. É sobre romper com a cultura do estupro simbólico. É sobre ensinar os adolescentes que respeito é negociável, que consentimento não é brincadeira e que mentir sobre o corpo de outra pessoa é uma forma de violentar. A mentira de um adolescente, quando não combatida, forma um adulto que acha que tudo pode, inclusive continuar violando corpos e destruindo reputações. Não vamos deixar isso continuar. Desculpa pela palestra. Tudo de bom, forte abraço e espero que a gente se veja por aí.